Eu sou Maria Célia Santos, professora aposentada, 62 anos, e tem apenas 3 anos que Jesus me alcançou, foi em 2014, e eu já estou na caminhada com Jesus nesses 3 anos, estudando, participando do grupo de intercessão, estudando Bíblia, entendendo os propósitos de Deus na minha vida, entrando no propósito da igreja de ler a Bíblia inteira todo ano. Temos estudo, estou fazendo seminário e lendo, tendo um relacionamento com Deus bem diferenciado, compreendendo melhor a relação de Deus conosco em nossas vidas, de Jesus, o plano de redenção e salvação, que eu não entendia. E eu fui católica durante um tempo, durante uns mais de 20 anos, eu fui católica, de família católica, formação católica, estudei em colégio de freiras e participei, tive uma vida intensiva na igreja, com grupos de jovens, como catequista, neocatecista, e também fazia teatro na igreja, era uma pessoa bem ligada, bem aprofundada nas atividades da igreja e católica. Então eu fui católica de comungar, de confessar, de caminhar junto com padres e as freiras, e uma visão religiosa tradicional do catolicismo romano. E na verdade a lembrança que eu tenho do catolicismo é desde que as missas eram celebradas em latim, com o padre de costa para o público, e de vez em quando ele virava de frente, falava algumas palavras em latim, e todo mundo tinha que responder em latim, mesmo sem saber o que o padre estava falando. Então eu tenho essas lembrança de sermões de um Deus terrível, de um Deus aterrorizante, de um Deus bravo que castigava. Mas eu segui tudo até os 25, 26 anos de idade, quando eu comecei a me sentir desanimada, enfraquecida na fé, não crendo mais naquilo que eu ouvia, muitos questionamentos. Desde os 16, 17 anos de idade eu questionava muitas coisas, mas eu não tinha respostas. E eu comecei a registrar essas inquietações em um caderno amarelado pelo tempo, que eu tenho ele até hoje. E os meus primeiros registros de questionamentos, quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, em um encontro de jovens com 16 anos de idade, eu me lembro que eu chorei muito no encontro. O Espírito Santo se manifesta a quem ele quer, onde ele quer, em qualquer lugar. Não é quem está nessa ou naquela religião para ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Só que eu não tive uma caminhada com o Espírito Santo, eu não sabia o que era aquilo, mas com certeza o Espírito Santo me orientou, me direcionou e me alertou em vários momentos, em várias circunstâncias da minha vida. E a mão de Deus está estendida sobre todos, principalmente aqueles que ignoram a sua presença, que não sabem realmente da sua existência e nem têm uma convivência, uma intimidade com Ele. Ele está aguardando que todos tenham essa intimidade, que todos despertem para a verdadeira vida. E eu tive muitas tristezas, muitas angústias, muitas amarguras, muitas coisas que não me realizavam. E eu venho de uma família que veio da Bahia, eu sou filha de pais baianos, e vieram para Minas Gerais, aqui para Patos de Minas, mas a Bahia veio com eles, aquelas crendices de santos, de entidades, de orixás, mistura de crendice e crenças com algo cultural, veio e infiltrou-se na minha família, principalmente através da minha irmã mais velha, que frequentava terreiros de Umbanda, e a gente acabava tendo essa convivência com esse tipo de manifestação, achando que tudo é certo, tudo é normal, e pelo menos a nossa visão. E nós íamos, e às vezes nas festas de terreiros de Cosme Damião, eu me lembro de ter muito medo daquelas imagens, daqueles tambores, daquelas coisas. Eu não frequentava direto, mas de vez em quando ia para receber alguma oração, alguma coisa, mas eu tinha muito medo. E depois de uma certa fase da minha idade, até mesmo bem mais nova, quase criança, uns 10, 11 anos, eu me lembro de ter visões, de ver vultos movimentando-se dentro da minha casa, vultos passando, eu via, tinha aquela sensação, tinha muito medo. Eu fui uma criança muito medrosa, uma menina muito medrosa, eu tinha sempre a sensação que tinha alguém atrás de mim. E eu ficava até tarde escrevendo, registrando poemas e questionamentos com Deus. Até que eu tive um encontro, de jovens que falavam que Jesus era nosso amigo, nosso amigão. Conhecia esse Jesus como nosso amigo, como nosso mestre, mas não tinha entendimento da profundidade
desse Jesus que é Deus e que é Filho de Deus e que veio na terra caminhar para nos salvar, e não entendia o que era esse plano de salvação e redenção, como é o caso da maioria das pessoas que não entendem e não leem Bíblia, não estudam a Bíblia profundamente, não têm intimidade com a Bíblia. E enquanto não chega a hora, o momento do Espírito Santo abrir a nossa visão, tirar as cegueiras, as escamas dos nossos olhos, realmente nós não entendemos. E então, com essas perturbações que eu tinha, essas visões e muita coisa que me afetava emocionalmente, muitos padres falavam que aquilo era atividades paranormais, era coisa ligada à parapsicologia, que não tinha nenhuma resposta, mas eu me sentia muito angustiado. Em 1982, eu fui para Brasília, mudei, deixei as coisas para trás aqui, que eu fazia teatro também, abandonei tudo, magistério, as aulas que eu dava, era professora nessa ocasião, e mudei para Brasília. Chegando lá, a gente sempre encontra alguém que vai tentar dar uma explicação para esses fenômenos e, claro, onde eu caí, alguém falou que era mediunidade que precisava ser desenvolvida e que eu era uma médium e que já estava, se eu não desenvolvesse, essa mediunidade ia ficar descontrolada e que eu ia servir a outros tipos de espíritos malignos, então que eu precisava de desenvolver para poder emprestar a minha mediunidade para Jesus. Então se falava que era mediunidade com Jesus. Então, se esse Jesus que eu cria, que eu procurava, que eu já tinha convivido com ele na Igreja Católica, se ele estava ali naquele lugar do kardecismo e falando que era um espiritismo, mediunidade com Jesus, trabalhar para Jesus, fazer caridade para Jesus, obras para Jesus. Aí eu conheci o Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá tem trechos, versículos da Bíblia e mensagens muito interessantes que começaram a acalmar minha mente, respostas mais, vamos dizer assim, racionais, que davam uma explicação aparentemente lógicas. Então ali eu permaneci e fui realmente desenvolver, entrei de cabeça, comprei muitos livros, li toda a literatura espírita kardecista, conheci profundamente essa literatura, acreditei nessa literatura, naquilo que falava, e comecei a pregar, comecei a desenvolver essa mediunidade, fazer palestra, trabalhar com jovens, com sopa, na caridade, acreditando em karma, acreditando em reencarnação, acreditando em reforma íntima, acreditando em várias coisas que essa doutrina prega, mas para quem não conhece a Bíblia, a gente pensa que ali está a resposta de tudo. Com o tempo, eu andei procurando também, depois de alguns anos, quando eu comecei a ter problemas, dificuldades na família, por questão de doença, enfermidade da minha mãe, eu que acreditava em karma, e pregava sobre o karma, que nós temos que aceitar o nosso karma, que o karma é um sofrimento oriundo de vidas passadas, resgate de coisas erradas que fizemos no passado, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. E eu acreditando nisso, e pregava sobre isso. Mas quando a minha mãe adoeceu, que minha mãe ficou cega, começou a ter Alzheimer, e ficar em cima de uma cama, começar a ficar fora de si, já mudando, demente, e eu vi aquele karma ali na minha casa, digamos assim, esse sofrimento, essa prova, e eu comecei a não aceitar esse karma, comecei a questionar e falar, se minha mãe viveu nesse passado, fez alguma coisa errada e está pagando, ela não está mais nesse passado, eu também não estou nesse passado. Comecei a rejeitar aquele sofrimento, aquele peso, aquele karma, e muitas pessoas falavam, mas você pregou sobre isso, é assim mesmo, você tem que aceitar, mas eu não aceitava. Eu comecei a ficar revoltada, meu coração pesado e problemas também em casa, de inventário, a família partida, dividida, rachada, brigas faraônicas, né, homéricas dentro de casa, por causa de um inventário de uma casa velha. E a gente começou a discutir muito, a brigar, a família que tinha era relativamente unida, então não tinha tantos problemas assim, como chegou ao ponto de ter brigas por dinheiro, por divisão de inventário. Então começou muita coisa na minha cabeça que eu passei a não aceitar, a ficar muito chateada e a questionar, e continuando a buscar. Eu procurei Rosa Cruz, budismo, Sheshonoye, eu fui passeando por outras seitas, por outros grupos religiosos, né, ou espiritualistas, ou de nova era, buscando respostas, querendo encontrar uma explicação para aquele momento que eu estava começando a viver e não encontrava respostas, até que quando a minha filha
mudou-se para Londres, para a Inglaterra. Deus aprove Deus levar ela para lá. E ela foi com um noivo que é de uma família evangélica, mas ele em si era desviado. E lá minha filha, que foi criada também como espírita, teve a oportunidade de procurar em uma igreja, encontrar uma palavra, conhecer Bíblia, começou a pregar para mim. Ela se converteu em 2013, outubro de 2013. Em janeiro de 2014 ela começou a pregar para mim. E eu resistindo, assim, bem resistente. Eu não tinha a menor intenção de ser evangélica, de me tornar evangélica, de sair de onde eu estava. Eu não tinha intenção, eu tinha preconceitos, visões distorcidas por não conhecer. A visão que muita gente tem quando não conhece. E a visão também, às vezes, de muitos que realmente envergonham o nome do Senhor, que às vezes são causa de escândalos e comentários na mídia, que a mídia também faz questão de mostrar só o lado negativo, não as coisas positivas, mas o pensamento que todos têm é o que eu tinha também. Até que eu tive dentro do meu quarto, questionando, quando a minha filha pediu para eu ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. As respostas foram estando ali dentro daquela palavra, daquela Bíblia que eu não conhecia, até que eu tive 3 momentos diferenciados de encontro com o Espírito Santo, com voz audível dentro do meu quarto, e esse Espírito Santo falou comigo de uma maneira bem clara, bem audível. Eu assustei muito quando eu ouvi, que eu perguntei para mim mesma por que eu tinha que ser crente, por que eu tinha que ser evangélica. Aí o Espírito Santo respondeu com voz audível: é lá que você vai encontrar tudo aquilo que você está buscando. E eu quero 2 coisas de você: reconhecimento e gratidão a Deus por tudo que você tem desde que você nasceu, por tudo que Ele fez por você desde que você nasceu. E eu comecei a chorar, foi um pranto muito convulsivo. Eu olhei no chão e comecei a orar, a rezar. Na verdade, a gente não falava orar. Eu falava: minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. E naquele momento, no meu quarto, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Que nós temos que confessar com a nossa boca que nós aceitamos o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas. A gente vai entendendo isso agora. E então eu estou nessa caminhada, nessa busca, e o Espírito Santo tem me falado muito, tem me guiado. Como eu gosto muito de ler, li muita literatura espírita, eu não tenho preguiça de ler. Estou lendo a Bíblia, conhecendo outras, a verdade da palavra de Deus. Quem não conhece Bíblia não conhece nada, e a gente pensa que conhece, pensa que sabe a nossa sapiência, a nossa razão, mas não é bem assim. E nós não entendemos. A Bíblia é eterna, ela é para sempre, é a palavra de Deus que está ali. Só da gente ler, a gente já vai limpando a nossa mente, já vai lavando a nossa alma, já vai curando, já vai trazendo esclarecimentos. É um mistério que a gente não entende. Muitas vezes tem coisas que nós não entendemos em profundidade, mas só de estarmos em contato com aquela palavra, nós já vamos sendo lavados e vamos sendo fortalecidos. E aí eu, com esse convencimento do Espírito Santo a respeito do que eu precisava buscar e procurar, eu acabei, dentre outras trajetórias que foi me acontecendo, eu estou hoje firme na igreja evangélica. Teve caminhos que eu passei até chegar nessa igreja, foi o Espírito Santo que providenciou essa igreja para nós também, foi de uma maneira sobrenatural que nós adentramos na igreja Casa de Oração para todas as nações. E então eu sei que meu testemunho ele é muito longo, é uma coisa que, se eu for falar, ou cada pessoa tem a sua história, que pode dar livros e livros a respeito. Mas eu estou aqui para dar essa introdução a respeito da minha pessoa, para poder gravar e transcrever, né, transmitir, né, através desse vídeo, desse áudio, a ministração que eu fiz para as mulheres no dia 1º de maio, na segunda-feira, no grupo de mulheres de atitude. Quem tem ouvidos para ouvir, foi uma ministração que o Espírito Santo me despertou numa madrugada, no dia 19 de abril, e veio trazendo do capítulo de Romanos 8, de João, do Evangelho de João, capítulo 8, toda essa passagem a respeito do ouvir e a quem nós servimos. E Jesus fala que tudo que ele falava, que ele transmitia, é o que ele tinha ouvido do Pai. Aí ele falava: eu ouvi do meu Pai, isso eu transmito. Eu ouvi do meu Pai me ensinou, é isso que eu falo, eu digo aquilo que eu ouvi do meu Pai. E Jesus vem falando de ouvir, ele fala: aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas eu digo ao mundo. E o Espírito Santo foi me destacando essa questão do ouvir e do obedecer.
No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28, ele fala que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. No versículo 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas agora, no versículo 40, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. No versículo 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. No versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aí Jesus começou a ficar mais forte, ele foi falando de uma maneira mais forte, ele foi falando nesse momento que ele fala, quem não ouve as palavras de Deus não é de Deus, e os fariseus ali questionando com ele, nós somos sim, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus sim, nós temos um pai, e Jesus começou a falar que ele conhecia o pai, mas as outras pessoas não conheciam. E porque ele conhece o Pai, ele guardava as palavras do Pai. E se nós fôssemos do Pai, nós guardaríamos as palavras dele. Se nós fôssemos de Deus, nós guardaríamos as palavras de Deus que Jesus estava trazendo para nós. Então ele foi falando, ele foi muito incisivo nesse momento. Ele começou a fechar o cerco com aqueles fariseus, né, as pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento. E aí, mais na frente, o Espírito Santo foi me trazendo as palavras de Jesus, me mostrando, e ele falou no versículo 40, no versículo 38, ele falou assim, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Esse vosso Pai com letra minúscula. Então ele disse que fazia as coisas que viu junto do Pai, porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha intimidade com o Pai. E como ele acusou aquelas pessoas, e isso serve para nós hoje, fazeis o que vistes em vosso Pai, significa que nós temos intimidade com outro ser que não é Deus. Intimidade com outro ser que não é Jesus. Intimidade com outro ser que não é o Espírito Santo. Então ele continua no versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso Pai, letra minúscula. E vem falando, e vem batendo. Jesus já começou a falar mais forte. No versículo 44, ele esclarece quem que é esse pai. Aí ele dá nome. Ele fala, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E ele continua. Ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nesse momento, isso aqui está na Bíblia, foi coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes, foi coisas que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu estava lá, nunca se falou de uma maneira clara dessa forma. Lá não se fala em diabo, não se fala em Satanás, não se fala em demônios. E eu questionava por que os crentes falavam tanto em Satanás e demônios. Mas realmente é porque a humanidade está obscurecida, não sabe que existe um ser das trevas que trabalha no oculto, que é um espírito maligno, imundo, é um anjo caído que foi criado por Deus, mas ele age nas trevas. Claro que ele tem a função dele na terra, que Deus está no comando de tudo, no controle de todas as coisas, e ele é usado por Deus para as coisas que interessam a Deus testar ou fazer o homem, porque Deus não quer que a gente vá para ele por obrigação, ele quer que nós tenhamos o direito de escolha sim, ou seguir esse pai mundano, maligno que é Satanás, ou seguir Deus e Jesus. Então ele nos dá a opção, ele nos dá a liberdade nesse aspecto. Mas quando a gente vem para Jesus, a gente tem a obrigação de obedecer. O ouvir que Jesus fala é a obediência. Não é só ouvir, você ouviu, mas não seguiu, ouviu, mas não obedeceu, ouviu, mas não mudou de rumo, ouviu, mas não mudou de caminho, ouviu, mas não mudou as obras, as nossas atitudes. Então, eu entendi que o que é converter? Converter é mudar a direção. Você está indo num sentido, você vai para outro, então você muda. Você faz um caminho contrário do que você fazia. As coisas do mundo que você acreditava que era verdade, aquilo que você praticava, que o mundo diz que é certo, que nós passamos a agir e achar que é certo, vem a hora que a gente vem para Jesus e é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz da nossa mente, nos traz às vezes até audivelmente aos nossos ouvidos. Não, o caminho não é aqui, o caminho é por aqui. E nós queremos desobedecer, nós queremos continuar nos caminhos que nós estávamos antes. Por isso que a questão do ouvir é muito séria. Então, quem tem ouvidos para ouvir, não são todas as pessoas que ouvem e obedecem, porque a maioria de nós não quer seguir, não quer obedecer. Então, o significado, o sinônimo de ouvir
que Jesus traz para nós é a obediência. As coisas que eu ouvi do meu Pai, essas eu trago ao mundo, essas eu falo, essas eu ensino, porque eu ouvi e eu obedeço. E nós não temos a obediência. Então nós não temos a liberdade de não obedecer. Nós não temos o livre-arbítrio de não obedecer. Essa é uma das questões que a desobediência que veio lá do Éden é nesse aspecto que até hoje traz ao nosso coração. E nós ouvimos a palavra, ouvimos os conselhos, ouvimos os ensinamentos, mas nós não obedecemos. Aí o Espírito Santo de Deus vem me guiando no capítulo 10, que é o bom pastor, é a parábola do bom pastor, é uma palavra de Jesus muito forte e que todos nós conhecemos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, que tem lá nos Salmos, mas o Espírito Santo me guiou da seguinte maneira: Deus guia Jesus, Jesus o obedece, quer dizer, Deus é o pastor de Jesus, Jesus segue aquele pastor e o obedece. E Jesus veio para a terra como Deus que era e como um homem também, para guiar as ovelhas de Deus. Ele veio pastorear as ovelhas que é do Pai. Então, ele faz uma comparação que as ovelhas, animais, ouvem a voz daquele pastor, as ovelhas do campo, o animal irracional, ovelha, ouve o seu pastor. O seu pastor guiam elas e as conhece pelo nome e chama aquelas ovelhas pelo nome. Do mesmo modo, nós como ovelhas, Deus nos conhece, a cada um com o seu nome, nos conhece individualmente a cada um. E a gente às vezes está aqui no mundo e pensa que Deus não nos conhece, que Deus não tem tempo para nós, que Deus não tem tempo de nos ouvir. Ele tem tempo de nos ouvir, Ele quer nos ouvir, Ele gosta de nos ouvir, Ele quer ter relacionamento e intimidade conosco, cada um a seu modo, cada um do seu jeito. E nós não entendemos isso. A gente pensa que Deus não nos ouve, não está vendo, não está enxergando, não está tendo tempo para nós. No entanto, ele fala, né? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e elas o seguem. Então, na ovelha, agora, no caso, ovelha fiéis, servos de Deus, humano, a igreja, nós. Então, nós temos que ouvir a voz do pastor e o seguir. Porque as ovelhas, assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor, nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor. Nós temos que reconhecer a voz de Deus. Aí ele fala, elas, as ovelhas, animais, não seguem um estranho, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Mas nós, ovelhas racionais, inteligentes, que temos consciência, nós seguimos a voz do estranho. E quem que é o estranho? O Espírito Santo me direcionou. Quem que é o estranho? É Satanás, é o maligno, é essa voz do mundo que fala, faça o errado, e nós vamos e fazemos. E então nós vamos entendendo que existe essa voz maligna, invisível, falando ao mundo, falando conosco, e nós acabamos seguindo essa voz sem perceber que nós estamos desviando e não estamos reconhecendo a voz do nosso pastor, que é Jesus. A palavra dele vai ficando para trás e nós vamos seguindo qualquer fala, doutrinas e mentiras do mundo e vamos seguindo aquilo como um rebanho sem pastor, vamos andando, vamos sendo guiados, conduzidos por uma voz estranha, onde todo mundo está indo, nós vamos também. Então, quando Jesus fala assim, eu sou o pastor e conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Então nós temos, as ovelhas conhecem, o animal conhece aquele pastor e o pastor as conhece. Nós não conhecemos o nosso pastor, embora ele nos conheça, mas nós não o conhecemos. Então ele fala, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Então Jesus fala isso de uma maneira muito clara e nesse mesmo capítulo 10 é onde lá na frente fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Por quê? A ovelha vai seguindo essa voz do estranho, vai ouvindo a voz que não é do pastor e vai atrás. A ovelha humana, a ovelha que tem razão, que tem ouvidos, que tem inteligência, segue a voz do estranho e vai se desviando até do rebanho, vai desviando, ouvindo esse estranho que leva fora da pastagem, leva fora das águas tranquilas, leva fora das pastagens verdejantes e chega lá na frente, quando não tem ninguém, ele mata, ele rouba, ele destrói. Então é isso que está acontecendo. Nós não temos ouvidos para ouvir aquilo que tem que ser ouvido, ouvir aquilo que tem que ser dito. Então nós precisamos nos libertar de muitas coisas e
e tirarmos a nossa surdez espiritual, deixar Deus agir em nossas vidas, para que nós possamos passar a ouvir a voz de Deus. A gente fala muito, às vezes fala, pede a Deus, mas não ouve o que Deus tem a dizer. Ele fala em nosso coração, Ele fala em nossa mente, Ele fala através das circunstâncias. E eu fui entendendo a circunstância que eu estava vivendo, aquele drama, e vi que não era karma, porque Deus já tinha enviado Jesus a morrer por nós, morrer por mim, pagar os meus pecados. Se eu tivesse alguma dívida, algum pecado, na cruz do Calvário já foi lançado. Então o que minha mãe estava vivendo não era karma de uma vida passada que não existe. A gente vem para a Bíblia, a gente percebe e sabe que não existe essa existência anterior, onde nós somos devedores. Não, a vida é agora, da agora para frente. É essa vida que eu vivo, eu não devo nada de um passado que não existiu, de uma mentira que foi lançada pelo inimigo, infelizmente. E eu tô aqui para testemunhar, porque eu vivi 30 anos na mentira e não sei, só por Deus mesmo e pelo Espírito Santo, que em 3 anos Ele mudou a minha mente de uma tal forma sobrenatural que eu estou entendendo tudo. E não é criticando nem apontando o dedo em quem ainda está lá, que ainda não viu, ainda não ouviu, o ouvido ainda está entupido, os olhos ainda estão cegos, fechados. Mas Jesus me trouxe, tem me trazido isso. Aí em Marcos 4, versículo 29, 23 e Mateus 11, 15, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então não basta ter o ouvido, a audição, não basta ter o ouvido. Para que esses ouvidos servem? Eu fiz 4 perguntas antes de começar a ministração. Para que servem os nossos ouvidos? Servem para ouvir, mas não é tudo que a gente ouve que nós entendemos. Nós temos que filtrar o que nós ouvimos. E o que Deus está falando aqui, o que Jesus fala, é a audição espiritual. Nós estamos ouvindo, nós temos ouvidos para ouvir algo de Deus, ouvir o que Ele tem para falar para nós espiritualmente falando. O que nós temos ouvido? O que é que nós temos ouvido? Quais as coisas que estão entrando dentro do nosso ouvido e que está caindo na nossa mente e no nosso coração, que está gerando coisas e dúvidas e incredulidades dentro de nós, e erros e pecados e abominações? Quem nós temos ouvido? Nós estamos ouvindo a Jesus, o Espírito Santo, ouvindo Deus através do Espírito Santo, que Ele é o nosso pastor, o nosso guia, ou nós estamos ouvindo o estranho? Nós estamos ouvindo o estranho que está nos levando fora das pastagens. O que é ouvir? Então, ouvir para Deus é obediência. Ouvir é depender de Deus. Ouvir é seguir suas leis, seus preceitos, seus mandamentos. Ouvir Deus é andar na contramão do mundo. Ouvir Deus é fugir das ocasiões de pecado. Ouvir Deus é compreender, é se quebrantar. Ouvir Deus é confiar na sua palavra. Ouvir Deus é seguir aquilo que Jesus nos fala, é seguir Jesus, os seus passos, os seus caminhos, a sua caminhada, as suas pisadas. Ouvir Deus é crer que Jesus é a única porta para a salvação. Ouvir Deus é ler as Escrituras, é ocupar a nossa mente com a palavra, para que o inimigo maligno não tenha acesso à nossa mente. Ouvir Deus é ter intimidade, relacionamento através do Espírito Santo. E aí Jesus conclamou em vários momentos, em Marcos 7, 14, 16, conclamou a multidão e disse: ouvi-me todos e entendei. Então, se a gente ouve, nós temos que pedir compreensão, entendimento naquela palavra. O que está por trás? O que Deus quis dizer com aquela palavra? E no outro momento, em Mateus 13, 23, na parábola da semente, na palavra do semeador, que ele fala da semente. A semente que cai em boa terra é aquela que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Quando nós ouvimos e entendemos, ela vai brotar, vai gerar frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de quem entendeu e está frutificando nas boas obras. Boas obras são os nossos frutos pessoais, são aquilo que nós geramos em nossa vida, em nós. Não é obra de caridade, de fazer o bem, às vezes fazemos com motivação só para mostrar, olha como eu sou bom. Mas é fruto do nosso caráter, frutos da nossa personalidade, o modo de ser que vai se transformando de dentro para fora, vamos sendo moldados, como Jesus nos coloca também como uma comparação de um vaso que vai sendo moldado de dentro para fora, até que nós venhamos a ter a imagem e semelhança de Deus, quer dizer, ter o caráter de Cristo. E lá no Apocalipse, quando fala lá, Jesus não envia carta às igrejas, as 7 igrejas, então no final de cada carta ele falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é só ouvir, vocês ouviram? Ouvir, mas e aí?
o que é que tem de profundo, o que está ali dentro, o que ele está querendo alertar. Ele falava em linguagem figurada muitas vezes, falava com palavras, com parábolas, com ilustrações, para a gente poder entender. Ele não queria que todos entendessem, os fariseus, as pessoas da época, nem todos eram para entender o que ele queria dizer. Mas aos seus discípulos, aqueles a quem ele separou, ele queria que eles entendessem. E hoje nós temos um tradutor que nos ajuda a entender, que é o Espírito Santo. E para isso nós temos que ter relacionamento com ele. No nosso oculto, no nosso quarto, no nosso silêncio, longe das redes sociais, longe do tumulto do mundo, ele vai falar conosco. E nós vamos lendo, de repente nossa visão vai se abrindo. Aí nós vamos entendendo o que ele quis dizer. Ouvir é algo muito sério. A falha de ouvir é muito grave. Jesus não se refere somente ao sentido da audição, né? Porque o ouvir e o entender gera arrependimento, leva à conversão, que conduz à salvação. Então esse é o processo. A palavra de Deus vai caindo em nós através do nosso ouvido. Essa palavra descortina-se diante de nós através da cegueira que vai caindo as escamas dos nossos olhos. Nós vamos vendo e vamos lendo e vamos entendendo e vamos fazendo leitura do mundo, leitura das nossas vidas, leitura do que está acontecendo à nossa volta, leitura de tudo que Deus quer que a gente entenda. E aí nossa mente é renovada, nossa mente é renovada. Aquela palavra cai em nosso coração, nós passamos a sentir e vamos sendo transformados. E vamos sendo transformados em novas criaturas em Cristo, porque a palavra foi gerada em nós e ela vai gerar frutos. E aí nós vamos sendo transformados em novas criaturas. Então quem não ouve, não vê, quem é surdo e cego, não renova a mente. A mente daquele que está sem Jesus é obscurecida para não ver a verdade. Quem está sem Cristo, infelizmente, é controlado pelo estranho. E o estranho é o maligno, o estranho é o espírito imundo, o estranho é Satanás e seus demônios. Então nós temos que ter esse entendimento. Quem não tem ouvidos para ouvir está surdo e vai ouvir qualquer outra coisa. E eu tinha muito preocupada com esse jogo que está acontecendo, que as pessoas falam, não pode nem falar nisso mais não, da baleia azul. Isso nem é questão de ser baleia ou o que for. A questão é que os jovens que não obedecem à autoridade dos pais, as mães e os pais estão perdendo a autoridade sobre os filhos, até leis que deputados e pessoas fizeram para poder denunciar pais que tivessem obrigando os filhos a isso ou aquilo, foi tirando a autoridade, não pode bater, não pode fazer, não pode chamar atenção, não pode pôr de castigo, não pode nada. Chame a polícia, denuncie seus pais. Depois, na escola, a mesma coisa. Ai dos professores que chamam a atenção do menino. Ai dele se olhar no olho do menino e enfrentar ele com alguma coisa. Eu fui professora até pouco tempo, tem só 4 anos que eu me aposentei. Então eu fui vendo tanto que foi ficando pior. Coitados dos professores que estão na sala de aula hoje. Os meninos não os respeitam, afronta a autoridade dos professores, diretoras, de toda a equipe, todo o corpo docente da escola. Não tem obediência mais, não obedece polícia, não obedece nenhuma autoridade, não obedece nada, tudo pode. Foi tirando dos pais, quebrando essa autoridade e dando superpoderes e superautoridade aos filhos. Aí o que acontece? Que eu fiquei intrigada com esse jogo, é porque às 4h20 da manhã, um curador, uma voz maligna, acorda seu filho, ele já tem um pacto com esse curador, ele não tem rosto, e o filho acorda, vai, levanta, obedece e faz o que o curador pede para ele fazer, até culminar com o suicídio, até culminar com a morte. Agora você vai ter que se matar, você vai ter que pular de um lugar, você vai ter que se afogar, você vai ter que pular na frente de um carro, de um trem. Gente, o que está acontecendo? Quem os nossos filhos estão ouvindo? A quem eles estão dando ouvidos? É isso que me deixou intrigada, e eu fiz o gancho do porquê o Espírito Santo me acordou de madrugada para essa questão do ouvir, porque eu estava muito preocupada com isso me tocou muito, porque eu trabalhei com jovens e adolescentes e crianças muitos anos, e eu não entendia quando as coisas começaram a piorar, mas agora eu estou vendo que é um plano diabólico maligno para tornar o suicídio como sendo algo natural. Não, se você está triste com a sua mãe, com a sua vida, com as suas coisas, você pode se matar.
E daqui uns meses, daqui uns anos, as pessoas todas, é mesmo, é natural se matar, eu tenho direito de escolha, eu posso escolher se eu quero viver, se eu quero morrer, colocando o suicídio como na pauta do dia, no cardápio do dia, como se fosse uma coisa assim muito tranquila, se matar, tirar a própria vida. Foi assim com os jogos eletrônicos, onde a violência passou a ser algo natural. Ah, não, voou a cabeça, espirrou sangue, matou quem mata mais, quem atira mais. E outros jogos, RPG, vários jogos que foram vindo que a gente via e ouvia dizer no mundo dessas crianças, no universo do videogame deles e no universo da internet, que os pais não têm acesso. Ah, meu filho tá quietinho jogando, que bom que ele tá quietinho no quarto dele jogando, ele tá caladinho, ele tá quietinho, ele não tá me amolando, ele não tá gritando dentro da casa, meu filho não tá correndo, meu filho não tá fazendo nada, tá quietinho no quarto. Olha o que seu filho tá fazendo, com quem ele tá conversando, onde ele tá entrando, quem tá fazendo a mente dele, quem é que tá falando no ouvido dele, quem é que ele está ouvindo. E nós estamos cegos, nós não estamos vendo que isso é uma jogada maligna, que é a última cartada para poder acabar com a vida dos nossos filhos, nossos adolescentes e nossas crianças. E até mesmo adultos poderão entrar nessa também, de começar a passar a pensar assim. Pais que às vezes os filhos se matam e eles não têm estrutura emocional, não resistem àquilo e se mata também. Então é uma coisa em série. Nós precisamos de ter muito cuidado, de entender. E eu gravando esse áudio agora, eu nem tudo eu falei na ministração, porque o tempo foi bem menor, e eu estou falando isso aqui agora, nessa gravação, para que as pessoas possam se alertar. É um apelo que eu faço, porque a gente não pode deixar as coisas acontecerem assim. Nós não podemos deixar a vida passar à deriva e os nossos filhos serem mortos. Nós temos que ter muita atenção em isso. Em tudo o Espírito Santo nos auxilia, Ele que nos transmite os pensamentos de Deus a nosso respeito e a tudo que está acontecendo, e é o que está na palavra. Ele é o nosso ajudador, Ele que inspirou a Bíblia, Ele inspirou os profetas, Ele inspirou todos aqueles que escreveram a Bíblia e nos inspira a entender o que está escrito ali. Então, Deus não quer nos forçar a obedecê-lo, mas Ele aguarda a nossa boa vontade, a nossa resposta ao seu chamado. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, na própria Bíblia fala, não endureça o vosso coração. Se ouvides a voz de Deus, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Então, nós precisamos de entender que voz que nós estamos ouvindo agora. Que voz? Nós estamos ouvindo a voz de Deus ou a voz de quem que nós estamos ouvindo? Então nós precisamos de ouvir essas exortações de uma maneira clara que a Bíblia fala. Não precisa de falar que é invenção, porque está na palavra e Jesus falou. E se nós cremos em Jesus, nós temos que crer naquilo que Ele disse. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante essa palavra de Cristo, e essa palavra nos transforma, essa palavra nos muda. Então, através da palavra, Deus fala conosco, através dos nossos pensamentos. Nós temos que filtrar esses pensamentos para saber que os pensamentos que são bons e os que não são. Através de conversas, de exortações com outras pessoas que são usadas para nos transmitir os recados de Deus para nós, e através também das circunstâncias, Deus fala conosco. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que me foi dada para trazer a palavra, e eu agradeço também da irmã Cida ter concordado de eu fazer a gravação mais filtrada, que ela ficou uma gravação melhor, e eu agradeço a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, pela oportunidade de já estar começando a trilhar nesse caminho, que é algo que eu queria servir a Jesus, sabia que eu tinha um chamado, mas eu não sabia quando nem como, e levei mais de 40 anos para ter a resposta de Deus em algo que lá atrás eu sabia que eu tinha um chamado, buscando esse Jesus que eu tanto amo, que tanto quero, que tanto eu queria estar perto, servindo. Eu estou aqui hoje e tendo a oportunidade de trazer essa palavra de uma maneira sincera e com muita gratidão ao Espírito Santo por ter me direcionado e estar me direcionando, e agradeço à amada igreja a oportunidade que me deu de estar falando, transmitindo de uma maneira sincera, mais simples, humilde da minha parte, mas com a grandeza do Espírito Santo, porque é Ele que tem que crescer, não eu, e que Ele que apareça, Ele cresça e eu diminua cada vez mais, que eu seja apenas um instrumento, que eu seja apenas um canal, e que eu também possa ouvir mais do que falar.
Nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para que nós possamos falar menos e ouvir mais. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. E eu estou gravando essa mensagem. Hoje nós estamos na data do dia 4 de maio de 2017 e que eu estou gravando, mas a ministração no grupo foi feita no dia 1º de maio de 2017, que ela sirva de edificação para a amada igreja e para qualquer pessoa que ouvir essa palavra, que ela seja bem interpretada em nome de Jesus.